E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Juan Trindade, estou aqui para mais uma edição do Japão Semanal. Olha aí, ó, terceira semana seguida que tá saindo certinho o nosso Japão Semanal. Mas bora para as notícias. Polícia fecha site pirata de mangás em operação no Mato Grosso. A Polícia Civil do Mato Grosso realizou nesta terça-feira, dia 15 de abril, uma grande operação para desmantelar um esquema de pirataria digital envolvendo mangás, manhwas e webtoons. A ação, batizada de Operação Slime Ridge, traço final, teve como foco um site que oferecia gratuitamente conteúdos protegidos por direitos autorais. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, DRCI, que executou 4 ordens judiciais, bloqueio do domínio do site, exclusão de acessos no território nacional e 2 mandatos de busca e apreensão, um em Cuiabá e outro em Jaciara. Essas medidas foram autorizadas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais, com o objetivo de reunir mais provas e identificar os responsáveis pelo site. A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Jaciara e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. As investigações começaram após denúncias de distribuição ilegal de obras protegidas por direitos autorais. O site em questão tinha em média 5 mil acessos mensais e lucrava de forma indireta por meio de anúncios e doações feitas por usuários. De acordo com autoridades, essa prática criminosa não só afeta financeiramente os autores e editoras, mas também compromete a concorrência justa no mercado editorial e visual, além de prejudicar a geração de empregos e o recolhimento de impostos. A operação faz parte de um esforço maior liderado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, CyberLab, para reforçar o combate aos crimes virtuais relacionados à propriedade intelectual. Segundo o delegado Guilherme Fatinelli, titular do DRCI, ações como essa são fundamentais para proteger o trabalho de artistas, ilustradores e roteiristas, além de preservar a economia criativa. Galera, tá ficando difícil ler mangá no Brasil, hein? Não é todo mundo que consegue comprar um mangá a R$ 40. Aí os caras disponibilizam o mangá de graça. Tudo bem que eles ganham por anúncio, aí eu também já não concordo. Enfim, eles estão ganhando dinheiro por acima de direito autoral dos outros. Se não ganhasse nada de nada, fosse um trabalho de fã para fã, talvez não ocorresse isso. Os dois lados são ruins, né? A gente não vai conseguir ler. Talvez a gente no futuro não consiga ler se não comprar. Mas também o outro lado ruim é que não dá pra comprar, mano. Tá muito caro. Eu tenho uma coleção de mangá, vocês podem ver aqui no fundo. Mas cada vez eu compro menos, tá difícil de comprar. E olha que eu sou um cara mais velho, né? Dá pra juntar um dinheiro e comprar um mangá. Mas, pô, e quem tá começando a ler mangá como eu comecei com 15, 16 anos, que ainda não trabalham, coisa, não dá pra ficar sendo sustentado pelos pais pra comprar mangá, cara. É foda. Mas vocês, o que acham sobre isso? A polícia tá certa, tá errada, tem que fechar o site mesmo, tem que deixar o site aberto? Quero saber de vocês aí no comentário. Pô, esse aqui é mó vacilação, hein, menor? Ferrari recém-comprada é destruída pelo fogo, chocando o proprietário. O proprietário dessa Ferrari só pôde desfrutar do seu sonho de consumo por 1 hora, quando o veículo pegou fogo e foi destruído. O proprietário da Ferrari branca, destruída por um incêndio, lamentou o ocorrido da quinta-feira, dia 17, dizendo que está praticamente traumatizado. Por volta das 14h30 de quarta-feira, de 16, um incêndio começou na sua Ferrari perto do cruzamento de Hamasaki-Bashi, via expressa Shuto Haneda Line, em Minato-ku, em Tóquio. O próprio motorista, já fora do carro, ligou para o 119. Os bombeiros extinguiram o fogo em cerca de 20 minutos. O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando a causa, pois até quinta-feira o motivo do incêndio era desconhecido. Nesse dia aconteceu isso, depois de ter juntado minhas economias, lamentou o proprietário da Ferrari que preferiu não ser identificado. Economizou 10 anos para comprar a Ferrari, mano. Era seu sonho e seu primeiro carro. Ele contou que trabalhou 10 anos para juntar o dinheiro. Pagou 43 milhões de ienes e obteve a Ferrari, seu sonho de consumo. O que durou quase nada, pois tinha acabado de recebê-lo há apenas 1 hora. Em uma questão de instantes, quando dirigia na via expressa, viu fumaça saindo da traseira, parou e logo viu o fogo. Estou preocupado que, se eu comprar outro carro de que gosta, a mesma coisa aconteça novamente. É quase um trauma. Acho que terei que esperar até que descubram a causa, disse para a JNN. E ficou olhando para o carro tão sonhado, destruído. Puta merda, cara. Imagina, mano, você juntar 10 anos para comprar uma coisa que você sonhou tanto. E em 1 hora a parada pega fogo. Porra, mano, coitado do cara. Obviamente, ele não foi burro de comprar, de sair de dentro da loja sem ter pago o seguro do carro, mano. Não tem como. Se ele teve 43 milhões pra pagar na Ferrari,
Ele pagou o seguro, então tem que descobrir a causa aí. E tô torcendo muito para que ele consiga de volta o seu carro. Aí agora, ó, vamos falar mal da Nintendo aqui. Palworld usa Tomb Raider, Titanfall e até Far Cry para se defender da Nintendo. Apesar do sucesso de Palworld, a Pocket Pair certamente teve uma dor de cabeça com a Nintendo por ter quebrado algumas das patentes de Pokémon, levando a um processo judicial. As patentes se referiam à mecânica de capturar criaturinhas. Agora a Pocket Pair está desafiando as patentes da Nintendo ao afirmar que outros jogos já faziam uso de tais sistemas. O estúdio afirma que esses outros jogos nunca foram processados e alega que a Nintendo nem mesmo deveria ter permissão de patentear algo que já existia no mercado. A Pocket Pair cita diversos jogos e até mesmo projetos de fãs que já contavam com tais mecânicas, como Rune Factory 5, Titanfall 2, onde o jogador pode trazer criaturas para o campo de batalha, ou Far Cry 5 e Tomb Raider, por apresentar diversos objetos arremessáveis similar à Pokébola. Confira os jogos mencionados pela Pocket Pair em sua defesa: Craftopia, Pocket Souls, mod de Dark Souls 3, Ark Survival Evolved, Legend of Zelda, Final Fantasy XIV, Tomb Raider, Far Cry 5, Monster Super League, Pixelmon, Pikmin 3, Rune Factory 5, Titanfall 2, Path of Exile, Octopath Traveler, Dragon Quest Builders, Nexomon, Nukamon, mod de Fallout 4, Monster Hunter 4G Ultimate, Arcade, Riders of Icarus. Então, galera, de acordo com a Pocket Pair, os jogos citados acima contam com muitas mecânicas similares às patentes que a Nintendo usou para atacar a Palworld, provando que tais sistemas não são únicos o bastante para serem exclusivos da Nintendo. Sem contar que antes de Pokémon, posso estar falando besteira, mas Dragon Quest meio que foi o pai desse tipo de captura de monstro e utilizar ele nos jogos, né? O Dragon Quest é antigaço, bem antes de Pokémon. Enfim, a Nintendo, eu entenderia se processasse pelo design dos personagens, cara. Que tem muitos ali que claramente são descarado cópia de tais Pokémons ali. Eu não me lembro que eu joguei bem pouco. Eu não gosto muito desse jogo de sobrevivência assim. Se fosse em outro formato, talvez eu jogasse. Se fosse pela aparência, design e tal, eu concordaria. Mas sobre a mecânica de captura, tá de sacanagem. Tomara que perca de novo. Igual pra Mercadinho Super Mario, que eles perderam, tomou na tarraqueta. Nintendo tem mais que se lascar mesmo. Bora pra próxima. O Grande Dragão Branco está recebendo um remake pela A24, diz site. Bloodsport, ou mais conhecido no Brasil como O Grande Dragão Branco, é um clássico filme de ação lançado em 1988 e estrelado por Jean-Claude Van Damme e Bolo Yeung. De acordo com novas informações compartilhadas pela jornalista Jeff Snyder, do portal Dan Snyder, o estúdio A24 está em negociações para adquirir os direitos para refazer O Grande Dragão Branco, que no caso seria um remake. Detalhes adicionais são completamente desconhecidos, mas a notícia não foi bem recebida pela maioria dos fãs do filme original. Após o sucesso do primeiro filme, mais 2 longas foram lançados, mas sem a participação de Jean-Claude Van Damme. A A24 ganhou bastante reconhecimento nos últimos anos por produzir diversos filmes de terror, como Hereditário e Midsommar. Além disso, a produtora é responsável pelo filme de Death Stranding. Em O Grande Dragão Branco, o soldado americano Frank Dukes, Jean-Claude Van Damme, foi até Hong Kong para ser aceito no Kumite, uma competição de artes marciais altamente secreta e extremamente violenta. Enquanto tenta entrar nesse mundo clandestino de lutadores, ele também precisa escapar de oficiais do exército que o consideram um desertor. Após passar por um treinamento intenso e começar um romance com a jornalista Janice Kent, Frank finalmente tem a chance de lutar. Então, galera, eu gosto muito desse filme, sou um grande fã desse filme, apesar de certos probleminhas que ele tem. Tive uma grande decepção há um tempo atrás, quando eu descobri que o Frank Dukes era um grande mentiroso. Todos aqueles recordes que aparecem dele no final do filme são todos falsos, porém não estraga o filme ser interessante, ser legal. Eu sou muito fã, tenho uma memória muito boa de uma época de criança que via eu, meu primo Matheus, que tá sempre em live aqui comigo. A gente morava num quintal, né, cheio de casas, e lá na casa dele, que era da minha tia, a gente assistia a Sessão da Tarde direto junto com ela, a tarde toda vendo filme. Grande Dragão Branco, Karate Kid, 3 Ninjas do Barulho, alguma coisa assim, que tinha tum-tum e tal. Então, sempre que eu vejo, eu lembro dela, né? Infelizmente ela faleceu. E, a galera tá reclamando de remake, mas, o original vai estar lá, mano. Que faça um remake, que conserte os probleminhas que o outro tinha. Quem sabe o Van Damme faça uma participação aí. E eu acho que vai ser muito legal, eu vou dar uma chance.
Bora para a última notícia. E como sempre, assunto aqui do canal: IA. Japão afirma que Ghibli estilo IA não fere direitos autorais. O governo do Japão se manifestou oficialmente sobre o uso de inteligência artificial para criar imagens que imitam o estilo dos famosos filmes do estúdio Ghibli, prática que tem se popularizado nas redes sociais sob o termo Ghiblificação. Durante uma sessão do parlamento japonês, realizada dia 16 de abril, Hirohiko Nakahara, diretor de estratégia do Ministério de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, esclareceu que criar imagens com IA que apenas se assemelha ao estilo artístico do Ghibli não constitui automaticamente uma infração dos direitos autorais. A questão foi levantada pelo parlamentar Masato Imai, do Partido Democrático Constitucional, que questionou até que ponto o uso do estilo visual de obras conhecidas seria considerado legal. Em resposta, Nakahara explicou que o estilo visual e ideias gerais não são protegidos pela legislação de direitos autorais japonesa, sendo necessário haver uma reprodução direta de elementos criativos específicos para configurar uma violação. Contudo, o diretor alertou que se o conteúdo gerado por IA apresentar semelhanças excessivas com obras protegidas e for identificado como derivado direto delas, pode sim haver infração, dependendo da interpretação judicial. A discussão ganhou força após o anúncio de uma nova funcionalidade do ChatGPT, da OpenAI, em março. A ferramenta passou a permitir geração de imagens com base em descrições estilísticas, o que levou muitos usuários a criarem imagens de Ghibli estilo IA e compartilharem amplamente em redes sociais. Quem reclamou bastante e pediu um processo fosse aberto contra o ChatGPT diante do estúdio Ghibli estilo IA foi a diretora de One Piece, Megumi Ishitani, que disse que não suportava ver o Ghibli tratado da forma tão barata. E o que significa para artistas e criadores de conteúdo? A resposta do governo japonês indica que a simples inspiração visual não é ilegal. Não é ilegal. Mas o limite entre homenagem e cópia direta pode ser tênue, então você tem que ficar atento. Criadores que usam IA para gerar imagens inspiradas em obras famosas devem ter cuidado para evitar possíveis processos, especialmente quando a arte for usada comercialmente. Isso aí, outra parada que a galera tem que prestar atenção. Segundo Sankei, esse posicionamento sinaliza uma tendência importante. O Japão está atento ao avanço das ferramentas de IA e a necessidade de equilibrar a inovação com proteção aos direitos autorais. Eu concordo. Foi uma modinha. A galera usou. Não sei se a OpenAI ganhou alguma coisa com isso além de usuários, porque não é cobrado nada da gente para criar a imagem. Não sei se é open source, não tenho essa confirmação, deve ser. E como eu já falei em outros vídeos, se você não puder copiar um estilo, acabou a arte. Porque todo mundo, todos os artistas se inspiram em alguém. Se você não puder se inspirar em ninguém, acabou, cara. Acabou a arte. Outra parada. A galera, a IA tá copiando, não sei o quê. Mas e se você pagar a um desenhista, um artista profissional, para fazer um desenho seu, da sua família, no estilo do Ghibli, sei lá, como vocês quiserem falar. Ele também não vai estar ferindo o direito autoral do Ghibli se ele não pudesse nem se inspirar para fazer um desenho que não tá copiando frame do filme, cenas do filme ou de quadrinho que seja. Você acha que ele também não tá errado, se fosse assim? Enfim, eu não acho também que tá ferindo direito nada do Ghibli. Tornou o Ghibli ainda mais conhecido. Então, quando lançar um outro filme, muito mais gente que nem sabia, não fazia ideia o que era Ghibli, vai estar sabendo. Acho que a galera tá exagerando demais. Pode me julgar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a IA fazendo essa inspiração, vamos dizer assim, esse estilo baseado em outros artistas? Quero saber, deixa pra mim aí nos comentários. E é isso, pessoal. Esse foi o Japão Semanal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreva no canal. Isso é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai levar as novidades para vocês e para mais pessoas. Então é isso. Até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu!